Senhor Deus Todo-Poderoso, que a minha prece suba até vós e encontre ressonância nos planos mais elevados. Peço-vos amparo para as minhas fraquezas e força para resistir às tentações e os maus pensamentos. Enviai vossos espíritos benfeitores e mensageiros de luz para me guiar, proteger e inspirar o bem. Que eu não vos peça para encurtar as minhas provas, mas que me conceda a resignação, a paciência e a fé para superá-las. Auxiliai-me a elevar meus sentimentos para que eu possa servir de instrumento para a caridade e para o amor ao próximo. Que a vossa paz esteja comigo e com todos os que sofrem. O Consolador. Que assim seja. Evangelho de Jesus segundo o Espiritismo, capítulo 11. Amar o próximo como a si mesmo. Vamos lá no item 11. Instruções dos Espíritos. O egoísmo. No item 11. O egoísmo, chaga da humanidade, tem que desaparecer da Terra, a cujo progresso moral obsta quer dizer impede. Ao Espiritismo está reservada a tarefa de fazê-la ascender na hierarquia dos mundos. O egoísmo é, pois, o alvo para o qual todos os verdadeiros crentes devem apontar suas armas, dirigir suas forças, sua coragem. Digo coragem, porque dela muito mais necessita cada um para vencer-se a si mesmo do que para vencer os outros. Que cada um, portanto, empregue todos os esforços a combatê-lo em si, certo de que esse monstro devorador de todas as inteligências, esse filho do orgulho, é o causador de todas as misérias do mundo terreno. É a negação da caridade e, por conseguinte, o maior obstáculo à felicidade dos homens. Jesus vos deu o exemplo da caridade e Pôncio Pilatos o do egoísmo, pois quando o primeiro, o justo, vai percorrer as santas estações do seu martírio, o outro lava as mãos dizendo: que me importa? Animou-se a dizer aos judeus: este homem é justo, por que o quereis crucificar? Entretanto, deixa que o conduzam ao suplício. É a esse antagonismo entre a caridade e o egoísmo, a invasão do coração humano por essa chaga moral, que se deve atribuir o fato de não haver ainda o cristianismo desempenhado por completo a sua missão. Cabe a vós, novos apóstolos da fé, que os espíritos superiores esclareçam o encargo e o dever de extirpar esse mal, a fim de dar ao cristianismo toda a sua força e desobstruir o caminho dos pedrouços que lhe embaraçam a marcha. Pedrouços são das pedras, caminho das pedras. Expulsai da terra o egoísmo para que ela possa subir na escala dos mundos, porquanto já é tempo de a humanidade envergar sua veste viril, para que cumpre que, primeiramente, o expilais dos vossos corações. Expilais quer dizer expulsais. Emmanuel, Paris, 1861. Em que se apoia o egoísmo e por que ele impede o progresso moral? O egoísmo tem como base o sentimento de interesse pessoal e impede que no coração do homem se desenvolvam outros sentimentos mais nobres, como a fraternidade e a caridade, entravando assim o progresso moral. O homem egoísta é, muitas vezes, levado a sê-lo pelo egoísmo dos outros. Se estes pensam apenas em si próprios, ele passa a ocupar-se consigo mais do que com os outros. Por que é necessário combater o egoísmo dentro de nós? Porque, sendo ele a negação da caridade e o causador de todas as misérias do mundo terreno, a felicidade dos homens só será possível quando for eliminado o egoísmo do coração de cada um. O egoísmo é, pois, o alvo para o qual todos os crentes devem dirigir suas forças e sua coragem. Porque é mais fácil vencer aos outros do que a nós mesmos. Porque para vencer os outros basta dar vazão aos instintos e à animalidade que ainda predomina em nós. Para vencer a nós próprios, no entanto,
é necessário renunciar aos nossos interesses e caprichos em benefício do próximo, o que é muito mais difícil. A prática dos sentimentos nobres ainda constitui um grande desafio para todos nós, em face do predomínio dos nossos interesses em relação aos do próximo. Como devemos entender a atitude de Pilatos diante de Jesus? Como uma atitude egoísta em que prevaleceram o apego e o prestígio do poder, tornando Pilatos indiferente à injustiça contra o mestre. A indiferença é uma das manifestações do egoísmo, pois nos faz voltar as costas para o próximo. É possível eliminar o egoísmo da face da terra? Sim. O egoísmo, sendo um sentimento resultante da influência da matéria, se enfraquecerá à medida em que a vida moral for predominando sobre a material. O egoísmo se assenta na importância que cada um atribui a si próprio. Destruindo-se essa importância, ou pelo menos reduzindo-a às suas legítimas proporções, o egoísmo tende a desaparecer. O mal leva à busca do remédio que, no caso, é a caridade. Como promovermos a destruição do egoísmo em nós? Começando por dar exemplo, como fez Jesus, praticando a caridade desinteressada, sem nos importarmos com aqueles que nos tratam com ingratidão, tornando-nos, enfim, mais sensíveis às necessidades e sofrimentos alheios. Compreendendo o efeito danoso do egoísmo, iniciamos o nosso processo de reforma íntima, colaborando eficazmente para a melhoria da humanidade. A ingratidão não será obstáculo à nossa boa ação? Não, pois devemos ser caridosos com todos, fazendo o bem indistintamente e deixar que Deus julgue os nossos atos. Conclusão. O egoísmo se baseia no sentimento de interesse pessoal, constitui a negação da caridade e, por isso, o maior obstáculo ao progresso moral. Para a felicidade dos homens é necessário combatê-lo através de um processo de reforma íntima que os torne mais sensíveis às necessidades e sofrimentos do próximo. Encerramos aqui uma parte do capítulo 11. Amar o próximo como a si mesmo. Meu Deus, meu anjo de guarda, agradeço-vos o socorro que me proporcionaste no perigo de que estive ameaçado. Seja para mim um aviso esse perigo e me esclareça sobre as faltas que me hajam colocado sobre a sua ameaça. Compreendo, Senhor, que nas tuas mãos está a minha vida e que a podes tirar quando te apraza. Inspira-me, por intermédio dos bons espíritos que me assistem, o propósito de empregar utilmente o tempo que ainda me concederes de vida neste mundo. Graças a Deus, graças a Jesus.